Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Wellington Maciel e vamos dar início a mais um episódio do Gentilcast. E hoje com o tema Olhares de Amor, a jornada dos pais de criança com autismo. Pessoal, dando continuidade a mais um episódio aqui do Gentilcast, né? Não poderia deixar de falar aqui do nosso apoiador Empório Natural, né? Agradecer sempre aí o Guilherme, a Janaína, parece ser repetitivo, mas eu tenho que agradecer mesmo pelo carinho, por vocês confiarem no nosso trabalho, no nosso projeto, que é levar conhecimento para que as pessoas possam ter uma luz, para que as pessoas possam ter um entendimento. Então, vamos ver o que o Guilherme separou aqui para o nosso convidado, Sirac. Ó, Sirac, um caju caramelizado. Uau! Olha isso, Gosto cara. pouco, hein? Gosta pouco? Olha. Aí aqui você vai ter um milho de mostarda e mel. Que delícia. Tá? Depois eu vou deixar separadinho para você. Aqui nós temos também amendoim caramelizado. Muito bom, hein? Tá? E aqui, ele sempre vem com alguma novidade, semente de abóbora. De abóbora. Aí, ó. Essa é nova. Daí você pode jogar na salada. Muito bom. Tá? Aqui tem uma caneta da Empório Natural. Tá? Que legal. E temos também aqui um cartãozinho. Então, qualquer dúvida, você pode ligar. Pedir pelo eles WhatsApp. já estão, sim, eles estão há 17 anos no mercado. Que legal, que legal. Tá? Então, são produtos de qualidade, tá? E eu quero falar aqui o endereço, apesar que ele também faz a parte de delivery, Okay. tá? Você pode pedir. Mas temos aqui a loja 1, que fica na Avenida do Tabuão 4388, e temos também na rua MMDC 373, aqui na Paulicéia, São Bernardo do Campo. Tá? E para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Empório Natural, eles estão no Instagram, Empório Natural SBC. Legal. Ok? Legal. Valeu, Guilherme. Valeu, Janaína. Obrigado, Empório. E agora vamos dar início ao nosso grande episódio aí, que eu sempre falo que eu olho com muito carinho aí para os pais de filhos com autismo, né? Eu já acompanho isso na internet e eu falo que cada hora mais é um aprendizado para mim, Sirac. Então é muito um prazer ter você aqui e você ter aceitado o nosso convite. Eu sempre falo que esse é um projeto de Deus, né? Porque há uns dias atrás entrevistei a Monique, que já foi concorrente minha, né? Hoje estou entrevistando você, que é dono de uma empresa, que é concorrente minha também. Então eu falo que só aí já dá para ter ideia de que realmente a gente tem que deixar tudo de lado, né? E o olhar de admiração, desde quando a gente se conheceu, que a gente se conversou. Então é um prazer ter você aqui. Agora chego de falar um pouquinho. E quem é Alessandro Sirac? Eu coloquei aqui Alessandro Sirac, mas depois você me falou que uma parte fala Ale, a outra Sandro e a outra Sirac, Isso né? aí, isso Mas aí. quem é o Sandro Sirac? Bom, Alessandro Elton, Sirac. primeiro agradecer aí a oportunidade, muito feliz de estar aqui. Primeira vez participando de uma entrevista direta, assim, sobre câmeras, é um negócio meio, né? Privilégio, hein? Eu passei por isso também. Mas muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da história de um dos meus tesouros, que é o alemão aí, né? O Tuco, né? O Arthur. O famoso Tuco. E foi bem o que você disse, né? Existe o Ale, existe o Sandro e existe o Sirac. Uhum. O Sandro é em casa. Pais, irmãos, todos Uhum. chamam de Sandro. Igreja chama de Sandro. Legal. Na casa da minha esposa, né? Da sogra, do sogro, é Ale. O tempo todo Ale, Ale. Uhum. E no trabalho é o Sirac. É o Sirac, é o Sirac. O Sirac mais bravo. Tal, né? Uhum. As siracadas, né? Hoje o pessoal vai conhecer quem é realmente o Sirac verdadeiro. Hoje aqui eu tô como Alessandro Sirac, talvez Legal. talvez um pouquinho de cada um deles, Sim, né? sim. Mas o Alessandro é um cara de 44 anos, casado, né? Vou fazer 21 anos de casado ano que vem agora. Fizemos 20 anos esse ano em abril. Uhum. Pai de 2 crianças maravilhosas. O Arthur, que é o tema da conversa de hoje, né? Uhum. A minha surpresa. O amor da minha vida. A Tina, que tem 8 aninhos, né? Sim. Também fez 8 anos. E a Camila, né? Mais importante de todo mundo ali, né? A esposa, né? Sim. Casado, como eu disse, há 20 anos.
Sou um cara que trabalha nesse mercado, junto com você, nesse desafio doido aí de, né, de correr atrás dos clientes, né? E estamos aqui para falar um pouquinho hoje da história do Arthur, né? Sim. Acho que é isso. E você esqueceu de falar um pouquinho da família aí também, né? Ah, o que aqui faz você parte fala? também, né? Da família. Dos carros antigos, né? Aqui é uma paixão antiga, né? Já de longa data, né? Eu sou um amante do automobilismo de uma forma geral, não é à toa que eu cheguei nesse mercado, né? Sim. Amo de paixão, carros em todos os contextos, né? Sim. Mas tenho uma paixão muito, muito forte por uma marca específica, né? E tá marcada aqui. E aí tem algumas coisas em casa, né? Que são alguns filhos também que a gente e acaba gostando também, né? Cuidando, né? Nos momentos ali que também são uma certa terapia para mim, né? Sim. E o que a gente estava falando antes? Dopamina, né? Que dá um pouquinho de dopamina na gente. Sim. Então lá também, então tá crescendo lá, né? A coleção, não é coleção, né? É uma coisa... Mas enfim, são alguns modelos bem especiais aí, escolhidos a dedo, que também tomam um pouquinho de tempo do Sirac, do Sandro e do Ale. Eu imagino. É bom fazer essa divisão, né? Mas que bom. E é um tema muito importante, né, Sirac? Porque eu falo que é um olhar que eu tenho uma admiração, não só pelas crianças, né? Mas pelos pais também, porque eu já acompanhei em alguns momentos, levando meu pai para ver a questão da prótese, aí era um hospital que tinham pais que levavam os filhos para fazer todo tipo de acompanhamento, e aí tinha uns que eram mais leve, outros severo, que chegava, né, a mãe ali apavorada, porque não sabia muito o que fazer, né? Então... eu sempre tive um olhar de admiração. E quando a gente estava lá na internet, não sei o que a gente se falou, né? E eu também não sabia, eu sempre vi você postando fotos da sua família, aí teve alguma coisa que você colocou o símbolo, né? E aí eu falei, vou perguntar, né? Aí foi quando você falou, eu falei, cara, é você mesmo que Deus colocou aí para que eu pudesse esclarecer não só as minhas dúvidas, mas as dúvidas de pessoas que estão em casa, pessoas que talvez olham o filho e desconfia que tem alguma coisa, mas não quer enxergar, que faz parte, né, desse processo, você vai falar um pouquinho também, ou aqueles que descobriram e estão perdidos, né? E aí é isso, a gente vai estar batendo um papo para que você também possa passar informações importantes da sua rotina, de tudo aquilo que você vivencia e vivenciou, para que as pessoas que estejam nos assistindo consigam ter uma dimensão melhor do que é o autismo, tá? E antes de tudo, né, a produção não me avisou nada, mas... curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. A gente faz isso realmente para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, para que a gente possa levar a informação, levar o conhecimento de uma forma bem tranquila. Eu sempre falo que a gente pega alguns temas pesados, mas a gente fala de uma forma tão tranquila, leve que, cara, é muito conhecimento e de graça, né? Para que as pessoas realmente ali no trânsito, em casa, ou chama a esposa, o filho para assistir também. Então, conto com o seu joinha, inscreva e curta o vídeo, ok? Como que foi um pouco antes do nascimento do Tuco? Como que foi aquele casamento maravilhoso, aquela programação? Fala um pouquinho aí, Sirac. Pois é, eu falei muito pouco da Camila no começo, né? Mas, enfim, a Camila é a pessoa que Deus preparou para mim, para lidar com essas coisas todas, né? A vida muito louca foi botando todas essas coisas no caminho. Eu tenho certeza que se ela não tivesse comigo, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Legal. Nós nos conhecemos muito novos, né? Eu tinha 20 anos, ela tinha 19. Né? A gente namorou, noivou ali durante 3, 4 anos. Não vou errar as datas aqui não, hein, amor? Por favor. Mas casamos dia 17 de abril de 2004. 17 de abril de 2004. Nós começamos a namorar dia 28 de outubro de 2000. Olha. 28 de outubro de 2000. Ficamos noivos dia 16 de janeiro de 2003, um ano antes de casar. Então e não tem como errar a data, não tem. Tá muito... Muitos detalhes não aqui. Errei, né, amor? Inclusive ontem, né? Dia 28/10... fizemos aniversário de namoro, uma data que a gente sempre comemora, mas ontem foi um dia tão atípico por causa da semana, e ela até me cobrou, falou, poxa amor, achei que você ia me levar para um japa, né? Acabou passando, mas a gente comemora, amor. Casei muito cedo, né? Casei com 23 anos em 2004, ela também muito nova, porque a gente se conheceu, tínhamos amigos em comuns, e a gente sempre foi muito um jovem casal que queria o seu espaço ali, né? Aquela coisa de sair, não sair da família, mas ter a sua independência, criar aquela... Eu sempre fui um cara que idealizei, me casar, ter filhos, tudo e tal. E casei. Foi uma festa muito bacana, né? Na época,
com tudo que tinha direito, véu, grinalda, igreja, carrinho arrastando latinha. Foi um Aeroelis, tá? 61 foi isso que eu ia perguntar. Tinha algum carro específico, Saí blusa vermelha e branca. Um Aerolis, na verdade o carro do meu primo ainda, do Naldo. Olha que legal, hein? Dia da noiva no Jacques Giannini, tudo programado. Tudo certinho. Lua de mel, buffet, foi tudo fantástico. Como tudo na nossa vida, sempre tudo muito bem programado, né? Pra você ter uma ideia, a gente era muito jovem, né? Mas a gente sempre muito pé no chão, a gente comprou apartamento, fizemos financiamento na Caixa lá por longos anos, né? Mas casamos já com casa própria, né? Financiada, tudo em ordem, né? Já tudo arrumadinho, cozinha, tudo, enfim. Tudo do jeito das formas siraquianas, que alguém que me conhece, as pessoas que me conhecem mais profundamente sabem quais são. Tudo sempre muito programadinho, muito regradinho, né? E aí, né, os primeiros anos de casado, aquela maravilha, só viajando, só passeando, e a família, né, depois de 2, 3 começa a cobrar. E tal. E foram 8 anos de planejamento para o primeiro filho. 8 anos, né? Na verdade, um pouco menos, né? Porque um ano foi tentando engravidar, né? Porque aí a gente falou, tá bom, decidimos e tal. E aí começam as tentativas. E aí não vem. E aí começa aqueles questionamentos, aquelas dúvidas. Ela fazendo uma série de exames, até eu, alguns exames constrangedores que os homens sabem aqui, né? Quais são. Mas enfim, uma certa dificuldade para ela engravidar. Até que depois de inúmeras tentativas, veio lá o primeiro sinalzinho na caneta, né? E a gente tinha uma médica que nos acompanhava de longa data já, a doutora Cris, que sempre acompanhou ela como ginecologista e tal, e falou, olha, tem um sinal aqui, então você tá grávida e tal, mas a gente tem que acompanhar muito de próximo. E aí foi uma gestação muito bem cuidada, logo no começo, né? Dos primeiros meses ali. Até que no terceiro mês, segundo para o terceiro mês, ela teve um sangramento. Começou com um sangramento. E aí esse sangramento foi muito preocupante e descobriu-se que ela tinha uma questão relacionada à placenta prévia. Então ela teve 6 meses de repouso absoluto. Saiu do trabalho e ela vivia deitada. Ela só levantava para ir no banheiro, né? Mas até então, né, todos os exames, tudo ok, com o Arthur, nascendo firme, ele se desenvolvendo firme e forte, né? Uma criança absolutamente normal. Mas essa questão, né, do sangramento da placenta prévia. E eu lembro que quando a gente tinha alguns exames morfológicos e tal, né? Eu tinha um Fox na época, né? Não era Ford, era um Fox. Eu colocava inúmeros travesseiros assim, ela vinha deitada no carro assim, e eu ia 40 km por hora para poder chegar no hospital. Aquela coisa de preparar o quartinho do bebê, né? Que era o quarto do escritório, né? O computador, ali onde tinha as coisas, opa, sai de tudo, aí vai no quarto do bebê. A reforma do quarto. Na época existia a Etna, lembra aquela loja? Lembro. Não sei se pode falar nome aqui, né, das lojas. Quem sabe eles patrocinam a gente no futuro. Amanhã fechou. Então não vai dar certo. Mas enfim, eu lembro que eu levei ela de cadeira de rodas nesse dia. Ela fez ensaio fotográfico da mãe, né, da barriga, aquela coisa toda. Como tudo muito bem programado, tudo muito bem pensado, tudo muito bem orçamentado, que a gente sempre trabalhou muito forte com isso. Até que chegou o dia da gravidez, do nascimento, né, do parto. E por causa da placenta prévia, foi um parto de cesárea, né, programado. E aí ali eles explicaram algumas questões, né, que devido à questão do parto, da placenta, pode ser que ela poderia ter alguma complicação, né? Tive que assinar um termo para receber bolsa de sangue, aquelas coisas todas. Mas com o Arthur, cara, tranquilo. Zero, nunca nenhum problema, tudo em ordem, tudo tranquilo. Uma gestação perfeita, literalmente perfeita. Marcamos o parto, dia 2/10/12, né? Eu com os números, já programando, tal, vai estar a família. Parecia um evento, tinha umas 50 pessoas na maternidade. Sério? Lá foi no Hospital São Luís, lá do... Uma festa. Uma festa, 50 pessoas lá, um evento, né? Eu sempre gostei muito de festa, sempre adorei esse tipo de coisa. E aí todos os familiares, os amigos, tal, marcamos o parto às 21h15, né? 21 horas, na verdade, né? Ele nasceu às 21h15, o Arthur. E aí o Arthur veio ao mundo, com 2,990 kg, 47 centímetros. Tem uma fotinho dele lá, um tourinho assim, alemãozinho. Um troféu, né? Um presente, né? Uma coisa maravilhosa. E o Arthur nasceu firme e forte. Já deu seus primeiros berros ali, né? No nascimento ali. Eu tive a oportunidade de segurá-lo, né? Enfim. E aí os passos convencionais ali de um pós-parto, né? De internação, eu com a esposa ali, toda aquela preparação da porta de maternidade. Já era uma Maverick a porta de maternidade, tá? Sim, imagina. Uma porta de maternidade toda decorada, né? Que na verdade hoje chamam de diorama, né? Sabe aquelas casinhas que mostravam uma oficina antiga, old school, Ford, Maverick, pendurado na porta dele, que acendia a luz à noite. Um
fantástico. Chocolatinho, aquelas coisas todas, né? Que é a lembrancinha e tal, né? A roupa para sair da maternidade, tudo perfeito, tudo perfeito. Foram ali os 2, 3 dias de internação, com ele tudo bem. Para não falar que não teve nada, ele tomou uma noite de aquele banho de sol, né? Por causa de icterícia. Mas até aí, tudo tranquilo, todos os exames feitos, teste do pezinho, normal. Fomos para casa, né? Por sinal de Maverick, que eu tinha um Maverick 7.4, fui buscar na porta da maternidade. Desculpa, esse foi da Tina, pô, corta essa parte. Senão a Tina depois... Essa parte corta, pô, a Maverick foi da Tina, eu me confundi. Da Tina, 16 de agosto, ela foi de Maverick. Nessa época eu não tinha carro antigo. Mas enfim, fomos para casa com o Arthur, chegamos em casa, tudo preparado para ele, tudo organizado, quartinho, tudo arrumado, azul e branco, faixinha de rei na parede, aquelas coisas. Na época a gente trouxe até, inclusive, tinha amigos que moravam em Chicago, a gente fez um enxoval de lá, naquela época que o dólar estava 1 para 1. Nossa, fizemos uma festa. Lindo, né? Coisas, né? Trouxemos tudo, até aquelas coisas que se ligava no berço e ficava girando, acendia a luz na parede. Tudo do bom e do melhor, né? Preparado para o Arthur. E aí foram se passando os dias. Os primeiros dias ali, a Camila aprendendo a ser mãe, aquelas dificuldades, né? E eu sempre um pai assim muito ativo em todos os sentidos, sempre estava ali pegando, cuidando, trocando e tal. Até que com 20 dias, e aí eu vou tentar antecipar para a gente ir. Com 20 dias ele começa com um quadro bem diferente. Eu lembro que a gente colocava ele para dormir no bercinho e ele começava a fazer um barulho como se fosse uma ânsia de vômito. Um refluxo. Eu vou até repetir o barulho aqui. Ele fazia um barulho assim, literalmente. Terminava de mamar e ele... Com 20 dias. Com 20 dias. E aí a gente começou a olhar para aquilo, não sabia muito bem o que era, não tinha refluxo, fazia aquele barulho e tal, e a gente percebia que ele dormia muito, absurdamente. E quando ele acordava, era um choro desesperador, assim. Parecia que alguma coisa estava machucando ele muito fortemente, porque era um choro assim ensurdecedor. E aí, com aquele choro, qual que é a primeira, né? Você vai pegar e vai pôr no peito, né? Para ele mamar. E aí ele ia com muita fome assim no peito da Camila, mamava um pouco e vomitava. Mas não era refluxo, era um jato. Era uma coisa muito feia de se ver. E se passaram 1, 2, 3 dias nessa condição. Perguntei para minha mãe, pergunta para minha sogra. Porque os antigos, né? Aquela história, né? O filho mais novo da minha mãe, naquela época, tinha 30 anos, que era minha irmã, 20 e poucos anos. Então eu não tinha o histórico de uma família, um amigo que tivesse um neném pequeno para ter uma referência. Naquela época, eu vou falar um pouco mais para frente, o médico, né, o médico que cuidava do Arthur era um pediatra homeopata, né, e eu desesperado ali, liga para o médico, não, porque isso aí deve ser uma infecção intestinal, tem que fazer lá fazer um laboratório lá com as gotinhas de orégano, coloca na boca lá que vai resolver. Cara, fui desesperado, fiz o remédio, coloquei as gotinhas, nada. Né? Hoje a gente tem entendimento que essa questão de ele literalmente vomitar o leite chama-se reflexo vagal, porque ele já estava tendo uma condição cardíaca ali e a gente não sabia. Ele tinha muita sudorese, ele suava muito frio, assim, né? Você pegava ele assim, eu lembro de vezes eu dando banho nele assim, com ele no braço, e o corpo dele todo tramado, as veias assim, todas tramadas. Só que a gente não tinha entendimento, a gente achava que ele tinha algum desconforto ali, mas até então... Até que numa noite de madrugada, na verdade um dia antes da noite, os pais da Camila estavam em casa, naquela situação, vendo a nossa aflição ali, a gente decidiu, olha, amanhã a gente acordando, a gente corre para o hospital, porque 6 horas tem alternância de plantão, alteração de plantão, 6 horas a gente corre para o hospital, vamos amanhecer a gente vai. Só que não deu tempo. De madrugada o Arthur passou mal novamente, ele vomitou, deu 2 minutos na Camila, ele vamos agora. E aí é o que eu falo que... Deus já tinha desenhado a minha vida até aquele momento e dali que eu fui perceber o quanto era ele que ia ser detentor de tudo que fosse acontecer dali para frente, né? Ele que ia ser o controlador. Exato. Ele já era até o momento, mas ali eu passei a ter aquela experiência real. Não tá na minha mão, né? Exato. A Camila falou, deu 2 minutos, ela, vamos pro hospital. Eu falei, tá, e para qual hospital? Ela, vamos pro Sabará. Eu posso te assegurar que talvez se eu tivesse levado para outro lugar, eu tinha perdido ele, né? Porque o Arthur, provavelmente ele poderia ter tido uma morte súbita em casa. Sim. Com a questão toda que ele foi acometido dentro de casa, ele poderia facilmente ter morrido no berço, dormindo ali, numa situação... E aí corremos para o hospital, chegamos no Sabará.
aquela aflição, né? Enfim, e eu tenho registros de tudo isso, cara. Até faço questão de sempre estar revivendo esses momentos, porque eu vejo que é da onde Deus me tirou, sabe? Daquela enorme dificuldade. Chegamos no hospital e aí começam os exames, raio-x, e tira sangue, faz isso, faz aquilo. Ninguém conseguia entender exatamente o que era. Aí começam as perguntas, né? Onde nasceu, como que nasceu, foi parto natural, foi isso, foi aquilo, e os exames, tal, não sei o quê. Quando foi uma madrugada toda, né? Nós chegamos por volta das 3 horas da madrugada no hospital, começaram os exames, não se tinha um parecer, e ali a gente ficou numa pré-internação, vamos dizer assim, que tinha umas baias, e aí tinha uma lousa onde tinha escrito qual era a desconfiança do quadro. E no número que eu consegui ler, estava escrito assim, atresia de esôfago. E eu lembro que naquela época, né, eu peguei o telefone, o YouTube, o primeiro vídeo, estava escrito assim, atresia de esôfago não é o fim. E uma criança com o peito aberto. Ali eu já entrei em choque, né? Porque, como assim? Como que o Arthur? Por que eu estou passando por isso? Como que eu tô? O que fez eu chegar nesse momento? Por que eu? E aí começaram os questionamentos e aquelas dúvidas foram tomando conta de mim, aquela dificuldade. Eu olhava para a Camila e a Camila também não tinha respostas para mim. E a gente naquele desespero, isso já era por volta de 11 horas da manhã. Ele acordou naquele choro. A médica foi examinar ele e aí ela falou, deixa eu pôr ele no peito para o doutor acompanhar ele mamando para a senhora ver o que é. Porque eu cheguei no hospital, ele começou com as perguntas, eu tinha meu livrinho lá, marcado tudo que tinha passado. E aí chegamos ali às 11 horas, por volta das 11 horas, ela foi colocar ele no peito, ela falou, antes de você dar de mamar, deixa eu examinar ele. E aí ela pegou a frequência cardíaca dele. Foi a primeira vez que a gente viu algo nesse sentido. Que ela pôs a mão no pulso dele, né? E na outra ela estava olhando no relógio, contando. E ela fazia umas caretas assim, e eu não entendia muito bem na hora. Ela chegou, pediu para a enfermeira rápido, me traz um oxímetro, né? Um leitor de frequência cardíaca. Aí ela colocou num aparelho assim, e eu não me recordo o número exatamente que estava ali, mas ela batia em cima do aparelho assim, como se tivesse algo irregular. E ela disse, rápido, para ontem, leva ele para outra sala, eu preciso de monitoria completa. A hora que levaram ele para outra sala, que começaram a ligar todos os fios, a frequência do Arthur estava 297 batimentos por minuto. 297 batimentos por minuto. Ele estava numa taquicardia, uma arritmia taquicárdica, que gerava, e eu vi com os meus olhos, 297 batimentos. É uma frequência de quase 5 batimentos por segundo. E aí é o que eu falo, que é o cuidado de Deus, porque em qualquer outra circunstância, isso é uma frequência que pode chegar a dilacerar um coração. Sim. E aí entra a questão da morte súbita, entende? Quando eu vi aquilo, eu entrei em colapso. Eu não conseguia acreditar, porque eu vi um monte de médico em cima dele, e eles tentando estabilizar. O Arthur não chupava chupeta, porque eu não tinha comprado chupeta para ele. E a doutora gritando, cadê a chupeta desse menino? A Camila, por ser da área da saúde, já estava ali na frente com o oxigênio em cima dele. E um monte de médico em cima dele. Eles vinham com gelo, sacos de gelo, e colocavam assim no pescocinho dele para tentar estabilizar o organismo dele. E a médica gritando, não vai dar tempo, a gente vai perder ele, não sei o quê. Eu sei que ela viu que eu estava desesperado, ela falou, vai comprar uma chupeta para ele. Você descia na recepção do Sabará, eu corri para pegar a chupeta. A hora que eu tô voltando, eles estão vindo com algumas sondas, já com oxigênio. Eu trombei na médica, as sondas caíram todas no chão, aí elas começaram a gritar, não vai dar tempo, nós vamos perder ele. E aí tinha que separar o elevador para subir para a UTI, e a médica queria entubar ele ali naquele local, e a gente indo com o carrinho assim até o elevador, porque ficava um segurança para subir na UTI. Ali o Arthur apagou, ali ele ficou branco dessa cor, assim. Ele literalmente apagou, e eu batia no rostinho dele assim, falava, filho, e ele apagado. Subimos para o quinto andar de UTI, e aí a hora que a gente desceu ali com a maca, inúmeros outros médicos, cada um usava uma cor, né? Tinha enfermeira, tinha fisioterapeuta, tinha intensivista. Uma fisioterapeuta levou a gente para a recepção e eles começaram os procedimentos do Arthur. E eu lembro que a porta ficou entreaberta, assim, a gente só ouvia os médicos gritando, uma gritaria, para ontem, eu quero isso para ontem, não sei o quê. E a gente ali já em prantos, não sabia mais o que fazer, não sabia para quem ligar, para quem conversar, e liga para pai, para mãe, o Arthur tá muito mal. E, como assim? Ele tá mal, a gente... Aí passou todo aquele processo, deu ali em torno dos 40 minutos, a médica veio falar com a gente. Vocês são os pais do Arthur? Eu falei, somos. A gente não sabe se ele vai sobreviver, a gente não sabe quais vão ser as extensões das sequelas,
Ele teve sofrimento generalizado por falta de bombeamento de sangue em todos os órgãos. E esse é o quadro. Quadro clínico. Vocês querem ver ele agora? E aí a gente saiu da recepção, cheguei no espaço da internação. E aí ele estava amarrado com 2 máquinas de sangue, não de sangue, de medicamento, né? De oxigênio. Ele estava entubado já, né? A cabeça dele do tamanho de uma bola de basquete inchada assim. E ali foram alguns dias de coma induzido. Que aí você não tem o que fazer. É o que eu falo, né? Aí é onde Deus começa a mostrar para você quem que está no controle das coisas. É isso aí. Apesar de até aquele momento você ter achado que você estava no controle de alguma coisa, ali eu me vi assim totalmente impotente, porque eu estava num dos melhores hospitais, com os melhores médicos possíveis, um baita de um convênio que me deu suporte na época da empresa que eu trabalhava. Aliás, sou muito grato por isso. Aliás, sou grato em todas as circunstâncias da minha vida, mas enfim. Mas não tinha o que fazer. Não tinha. Era tentar estar do lado dele e pedir para ele voltar. E aí foram momentos assim extremamente difíceis, porque a gente passou 18 dias de internação, 18 dias de UTI, onde eu vi processos assim, situações, questões muito complexas, de procedimentos extremamente invasivos com o Arthur, que eu falo que se eu não tivesse a Camila, não teria. Do jeito que foi, como aconteceu. Desculpa, sim, não. Se não fosse a Camila ali naqueles momentos, Porque enquanto eu estava com essas dificuldades, né, assim, a gente estava passando por tudo isso, ela estava ali sendo, né, quem estava segurando a onda mesmo, segurando o lencinho. Desculpa, mas é difícil não falar da história sem se emocionar. E é bom você reviver isso, né, Sirac? Porque às vezes nessa correria nossa passa coisas que a gente... É que não tem como falar de tudo isso aqui sem falar desses momentos, que foram os momentos que foram mais marcantes. E hoje eu vejo que o autismo ela é uma dificuldade permanente que me confronta todos os dias, mais perto do que eu tive lá atrás. É isso aí. E aí, durante esses dias, cara, a Camila esteve ali como uma leoa do lado dele. Ele não saiu de perto dela nem um minuto, mas nem um minuto, né? Eu ainda, algumas vezes, até para tentar sair para jantar, apesar de não sair do hospital. E foram inúmeros procedimentos. Fizemos, dentro de um procedimento de terapia intensiva, a prioridade é a manutenção da vida, né? E aí, assim, dentro daquele processo, ele teve 8 recidivas. Eu lembro de vezes que ele estava no meu colo e ele chegou a entrar em crise e os olhinhos dele, assim, esbugalharem. E toda vez que ele entrava em crise era o mesmo sofrimento, porque nós saíamos da UTI, entrava a equipe intensivista, cardioconversão e aquela coisa... Quantas vezes? Ele teve que fazer cardioconversão desde a primeira vez que ele... Na primeira vez que teve que estabilizar e depois das outras 8 recidivas, todos os procedimentos se repetiam. Então era uma situação muito complexa, porque ele tomava um medicamento por peso, chamava mildarona, que era para baixar o batimento cardíaco. Ele tinha uma taquicardia, que na verdade era uma arritmia, classificada como uma síndrome chamada Wolff-Parkinson-White, que é um feixe anômalo no coração que gera um impulso eletromagnético que faz com que o coração bata de forma descompassada. Então ele tinha um taquicardia relacionado a esse feixe anômalo. Hoje é muito fácil falar de tudo isso, mas na época ninguém sabia. Os médicos do Sabará, a gente estava num baita do hospital, mas a médica que era cardiologista, ela cuidava de cardiopatias congênitas, problemas de malformação. O Arthur não tinha um problema de malformação, ele tinha um problema elétrico, né, de eletrólitos que a gente chama, né, que gerava esse impulso eletromagnético e fazia com que o coraçãozinho dele descompensasse. Engraçado que a palavra descompensar me acompanha até hoje, né? Porque me acompanhava na época do coração e hoje, quando ele se desregula, ele se descompensa, né? No autismo. Que coisa, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. E ele tinha esse problema crônico e foram inúmeros procedimentos feitos ali, porque ele teve acesso de catéter central, ele, né, que como ele não tinha acesso, ele teve que fazer um acesso que pegou a canelinha dele. Imagina uma agulha que você enfia na perna até chegar na canela, porque como ele não tinha, até chegar no osso, porque como ele não tinha acesso, de veias e tal, você teve que fazer o que eles chamam de intraóssea, né? E todos os procedimentos de UTI ali com um bebê de 20 dias. Você tá falando de um negócio desse tamanho, assim, ó, uma coisinha desse tamanho. Você não tinha calibre nas veias, é um negócio assim...
eu acho que os médicos que são intensivistas de uma terapia intensiva de pediátrico são heróis, literalmente, porque para passar por tudo aquilo ali. E como eu disse, né, foram inúmeros procedimentos ali, coisas muito, muito, muito difíceis, até que numa madrugada, um dos médicos acompanhou o nosso sofrimento, porque eu queria respostas. Eu falei, cara, eu tô aqui já há tantos dias, e aí, o que ele tem? O que vocês vão fazer? E ninguém tinha uma resposta concreta. Uma das médicas chegou pra gente, né, numa conversa extremamente confidencial. Olha, o que eu vou falar para vocês é até antiético, né? O que eu posso dizer para vocês é que vocês estão no melhor lugar possível para garantir a sobrevida do Arthur num quadro como esse, mas ele precisa de um especialista. Ele precisa de um médico arritmologista. Esse é o problema do Arthur, e eu tenho um médico para indicar, assim, assim, assado. Cara, peguei o telefone no outro dia de manhã, liguei, consegui um contato com o secretário na época dele, né? Esse doutor, pode falar o nome dele? Pode. Dr. Rogério Andalaft, que cara, acompanhou o Arthur e a nossa referência. Sim. Eu costumo dizer que é o anjo que Deus preparou para cuidar do Arthur. Ele estava fazendo uma cirurgia no Einstein, aí ele falou, não, eu vou ver a criança ainda hoje, fica tranquilo. Isso foi de manhã, a gente passou o dia inteiro na UTI, ele chegou lá de madrugada, eu lembro como se fosse hoje, cara. As UTIs eram privativas, né? Eram quartos individuais, e eu e a Camila ficávamos ali dentro do lado do Arthur, com aquele relógio, aquele leitor de batimento cardíaco. Barulhinho. Aquilo é pressão, né? A gente acha que bater meta é pressão. É verdade. A gente acha que bater meta, chegar no faturamento é pressão. Pressão é você estar com um negócio daquele ali, com o teu filho ligado naqueles aparelhos, e toda vez que aquilo muda, cara, você entra em colapso, porque pode dar uma complicação ali. Aquilo é uma dificuldade enorme. Né? E aí, enfim, a gente chegou, estava no quarto, eu lembro de ele chegando assim na recepção do hospital, ele pegando o exame do Arthur assim, olhando assim contra a luz assim, e aí ele veio caminhando até a nossa porta, ele entrou, abriu a porta, isso aqui é o Arthur, tal, começou a mexer no pé dele assim, falou o seguinte, ó, o que o Arthur tem não é nada, ele não precisa estar aqui, ele não pode estar na UTI, ele estar na UTI é um quadro extremamente mais perigoso de outras coisas que podem acontecer do que a relação que ele tem em relação ao problema do coração. O que seu filho tem é um taquicardia supraventricular. Eu estou mudando o procedimento a partir de agora, estou mudando a medicação. A próxima vez, se ele tiver em crise novamente, eu não quero que dê a droga para ele sair da crise. Eu preciso que vocês façam um exame, né? Como se fosse um eletrocardiograma durante a crise, porque de fazer a leitura da onda do eletrocardiograma, ele identificou qual era a dificuldade do Arthur. Qual que era a onda de pré-excitação que ele tinha que gerava essa arritmia. A UTI foi muito traumatizante porque durante todo esse processo ele era ministrado com um remédio que fazia com que, se ele tivesse remédio demais, o coração batia de menos. Se ele tivesse remédio de menos, o coração batia de mais. Então imagina que ele está desmamando, dia após dia. O remédio está lá com 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Ele entrava em crise, voltava para 0,8. Ele entrava em bradicardia, o coração começava a bater muito devagar, porque era muito medicamento. Ia desmamando, ele entrava em taquicardia. É uma situação que, assim, não dá para... Quem é pai e mãe, talvez possa pensar um pouco no que faz, em tudo isso que eu estou falando. Assim, é uma coisa alucinante, é um sentimento de impotência ao extremo, porque a gente passou por um processo que em inúmeros momentos eu me vi ali, por exemplo, dentro do banheiro da UTI, assim, eu orando para Deus e falando, me arranca um braço, mas me tira ele daqui. E você não conseguia, não tinha o que ser feito, Até que chegou esse médico e aí, depois dessa conversa, 2 dias depois a gente teve alta. Saímos da UTI, fomos para mais alguns dias de internação dentro da monitoria, né, do hospital. E aí, né, enfim, eu falo brincando que ele passou o primeiro mês-versário dentro da UTI dele, né, porque nós compramos um bolo e tal, e cantamos parabéns de 30 dias para ele ali, junto com os médicos e tal. Então tem momentos muito marcantes dessa fase que a gente passou, né, momentos que são muito... E aí a gente teve alta, foi para internação, e aí as coisas começaram porque aí ele saiu da monitoria, né? Porque o tempo inteiro monitorado, né? Ele teve algumas questões importantes dentro da UTI, de tanto medicamento. Eu lembro que na época a gente fez uma contagem lá, é como se ele tomasse um copo de 200 ml por dia de medicamento intravenosa. Exato. Imagina um bebê de 20 dias, e aí você tinha questões que interferiam em rim, ele
assou várias vezes. Imagina com todo aquele desconforto e ele ainda chorando por causa daquela situação. Quando ele teve que fazer o pique, que ele foi tirar o catéter central, foram algumas tentativas, né? Eu lembro de ter chegado no quarto e ter visto o sangue dele no chão, para você ter uma ideia. Assim, foram muito traumáticos, mas isso criou muita, vamos dizer assim, a gente ficou muito fortalecido, né? Resiliência. Exato, de tantas coisas que a gente... E aí fomos para internação, aquela história, né? Os médicos também acompanhando, tudo tal, mas eles são muito diretos, né? Falam, agora vocês vão para casa, toma, tá aqui, pode levar. E o medo, né? É como se eu estivesse pegando uma bombinha na minha mão, assim. E os médicos falavam assim para mim, ó, deixa R$50 naquela época, né? Você chama um táxi, não tinha Uber, né? Não tinha, né? Deixa R$50 num lugar bem visível, porque se você tivesse uma urgência, você chama o SAMU. Agora, se o SAMU demorar muito, você pega um táxi e corre para qualquer pronto-socorro, mais próximo que for possível de você. Quais são as questões que você vai ter que ver? Se ele está, por exemplo, com o lábio sem cor, a ponta dos dedos roxa. Se você tiver esse sintoma, corre para o hospital. Imagina você ter um recém-nascido, né, com um pouco mais de 30 dias ali, né, quase 2 meses, numa condição como essa. E aí eu posso te dizer que assim, toda a criação do Arthur foi condicionada a inúmeros pontos relacionados não vou dizer a incertezas, mas é assim, o que ele está sentindo? O que está acontecendo? Sabe aquela preocupação extremamente maçante, né? Um estresse o tempo todo, aquela coisa de como que ele está, como que ele... E aí a criação dele foi dessa forma, né? Nós fomos para casa, voltamos para casa, na verdade, e aí começaram então todos os processos, todos os exames, e aí Holter, eletro, né? Imagina um bebezinho. Eu falo brincando que o Arthur, esses exames, por exemplo, de Holter, ele já deve ter feito uns 20. E aí, em determinado momento, quando ele foi crescendo, ele falava de pôr o radinho. Quando ele começou a falar, vou pôr o radinho. Eletrocardiograma, tem vídeos dele lá gravando com um dos médicos que fez o teste do Neymar lá, e ele, hoje, né, ele fala abertamente e tal, não sei o quê. Então, ele foi toda a infância dele foi submetida a inúmeros procedimentos em relação a essa questão, né? Cardiológica, tudo tal, acompanhamento muito forte com o Dr. Rogério, com a doutora Cíntia, que era pediatra também da equipe dele, cardiologista. E aí o Arthur foi tendo, né, algumas questões, e é engraçado, cara, porque assim, eu sou um cara que sempre gostei muito de ler, sempre fui um cara muito antenado para várias coisas, né? E aí já entrando um pouco no tema de hoje. Aliás, desculpa tanto tempo, mas não tinha como não contar isso. Sim, faz sentido, entendeu? Mesmo que a gente tenha que estender um pouco aí hoje, fazer parte 1, parte 2, a gente vai com certeza dar continuidade, porque é uma história realmente... eu consigo ter uma noção do que você passou, mas é só quem passou para realmente ter esse sentimento, né? E é importante, muito importante, tudo isso que você está falando, sim. Algumas pessoas que compartilham da nossa intimidade sabem dessa história. Assim, literalmente é um testemunho de vida, sim. Arthur. Eu tenho certeza absoluta que o Arthur, cara, é um presente de Deus que... Do jeito dele, cara, ele já consegue tocar as pessoas de uma maneira tão profunda. E a história dele já toca demais. Porque quantas pessoas já não passaram por questões... E em todos os momentos da minha vida, com todas as dificuldades que eu tive com o Arthur, Deus me permitiu fazer... Não vou dizer comparações, mas eu via que o tamanho do meu problema, apesar dessa intensidade, era minúsculo. Porque eu cheguei a ver na UTI pais de crianças passando pela 5ª operação cardíaca e sem solução e sem esperança. Eu cheguei a ver crianças com hidrocefalia que viviam dentro do hospital e aí eu olhava ali e falava, né, o meu Tuco Wallace, né? Tinha o William Wallace, né, do Coração Valente, eu chamava ele de Tuco Wallace, com a esperança de que um dia ele estaria vivendo o que ele vive hoje. Uma criança... Porque qual é o diagnóstico? Qual que é? Olha, pode ser que ele fique com sequelas extremamente severas por uma anóxia, falta de oxigenação no sangue, falta de oxigenação no cérebro, ele não ter movimentos, ele enfim, viver numa condição a qual ele ficasse submetido numa cama.
E Deus já tinha tudo desenhado. Tudo, né? Deus já tinha desenhado esse momento que a gente está aqui. Sim. Né? E ele sempre e até hoje ele me permite fazer essas, não, é o que eu falo, não são comparações, sim, mas é para saber assim o tamanho do amor dele para conosco e o quanto ele se preocupa com a gente, porque apesar das dificuldades ele sempre vai criar uma válvula de escape. E aquela máxima de que Deus só te dá um fardo que você possa suportar. Às vezes as pessoas falam isso para você de uma forma que você acha que te conforta, né? Porque é uma realidade. Sim. Não, Deus só mandou o Arthur para vocês com essas questões porque eles saberiam que vocês dariam conta. De uma certa forma eu me sinto privilegiado, porque Deus olha para mim de uma forma diferente e fala, pode bater que esse aguenta pancada. Sim. Só que eu já falei com ele, falei, senhor, chega. É verdade. Por favor, né? A minha cota aqui já de sofrimento nessa terra já tá, né? Enfim. Então o Arthur tem tudo isso, né? Ele tem inúmeras questões que a gente tem que falar desde o nascimento dele. Sim. Fomos para casa, né? E aí com essa questão toda, né? Dessa preocupação. E aí foram inúmeras fases. Como eu disse, apesar de eu ser um cara que sempre estava lendo, sempre... Incrível como eu nunca li nada sobre o autismo, cara. Eu nunca peguei até aquela fase, eu nunca tinha lido nada. E tudo bem, a gente está falando de 2017, né? Quando veio o diagnóstico. Não era tão, né? Você não tinha uma exposição tão grande como tem hoje, mas você já tinha alguns conteúdos, né? Sim. E perto de você também não tinha ninguém. Não, imagina, uma criança. nem sinais, nem... Até pessoas que hoje falam para mim que, olha, mas eu vi alguma coisa no Arthur e eu nunca te falei. Eu falei, entende? Só que os sinais eram muito claros, muito óbvios. O Arthur, ele saiu do hospital tomando um medicamento por peso. E ele teve os primeiros meses ali, né? Uma infância até muito tranquila. O desenvolvimento motor dele foi muito normal. Ele comia inúmeras frutinhas, coisas que depois a gente foi ver que a seletividade era... Mas nessa época, né, se você pegar o primeiro ano de vida dele, ele era um bebê extremamente normal. Extremamente normal. Ele foi crescendo forte. Né? Tem muitos conteúdos dele aí na internet. Depois a gente deixa vai colocar no final o Instagram dele. Tem muitos conteúdos dele ali que mostram o quanto ele cresceu forte nesse primeiro ano ali. E o primeiro ano eu não via diferença nenhuma. Né? Era uma criança normal, balbuciava alguns sons ali, né? A parte motora, né? Motora grossa dele foi se desenvolvendo absolutamente normal, tudo tal. Só que aí ele foi crescendo e foi apresentando alguns sinais. Só que durante esse crescimento, todos os exames ali... Tranquilo. Eletro, Holter, o exame de sangue, tudo que você imaginasse por causa da questão do coração. Então... Só que ele, inevitavelmente, era submetido a algumas condições muito diferentes de outras crianças, né? Porque, por exemplo, ele tomava um medicamento para o coração. Qualquer quadro febril fazia com que ele descompensasse o coraçãozinho dele. Porque um quadro febril, quando você está, é natural que seu organismo aumente o batimento cardíaco para entrar em modo de defesa para combater uma infecção, seja lá o que for. A febre é isso. Sim. Ele não podia ter esse quadro, vamos dizer assim. Então... o medicamento por peso que ele tomava, ele não podia ter perda, porque ele tomava uma dose de manhã, uma dose à noite, e aí tudo que, por exemplo, se eu fosse dar alguma coisa para ele comer junto e por algum motivo ele vomitar, ele perdia o medicamento. E aí a gente foi entrando em algumas questões que foram se tornando alguns traços muito marcantes do Arthur. Eu vou abreviar muito rapidamente, né? Mas até o diagnóstico de 5 anos, o Arthur... ele começou a balbuciar as primeiras palavras efetivas com 4 anos de idade. Só que eu não tinha uma outra criança, ele não ia para a escola. Eu achava que ele não está falando porque ele não está em contato com outras crianças. Isso com 4 anos. Já com 4 anos, 4 para 5 anos. O Arthur, ele, durante grande parte da vida dele, ele se limitou a comer uma comida processada. A minha sogra ia na minha casa, fazia 2 sopas, uma de carne, uma de frango. Nós colocávamos uns plásticozinhos de 500 ml e congelava. Chegava na hora do almoço dele, tirava, esquentava no micro-ondas, batia no mix e ele comia aquilo. Ele adorava, ele não queria outra coisa. Isso já era um traço elementar de uma seletividade alimentar absurda. E eu achando que aquilo era porque ele gostava, porque eu disse para ele, eu fui induzindo ele naquilo para não perder o medicamento. Ele não falava porque ele não tinha contato com outras crianças.
Hoje eu tenho vídeos dele pequeno, alucinado em coisas que giram, e eu não conseguia enxergar aquilo como uma questão ali gritante. O desenvolvimento normal de uma criança, para mim, estava dentro da normalidade. Porque eu fazia tantos exames que estava tudo ok, que eu não estava preocupado com a questão do desenvolvimento cognitivo dele. Sim. Os próprios médicos falavam para mim, não, toda criança que é cardíaca vai ter um leve atraso, mas não se preocupa com isso agora. Você tem que se preocupar com a manutenção do coraçãozinho dele. Lá na frente ele vai correr atrás e vai recuperar isso. E os anos do Arthur foram se passando, e hoje eu falo com a Camila, e a Camila sempre assim, eu lembro de um exame que a gente foi fazer, um eletroencefalograma, também relacionado à questão do coração, que também deu tudo normal. Não, né? O autismo é um negócio muito louco, porque não tem um papel que fala, ó, é isso aqui. Nenhum exame clínico, né, efetivamente dá o diagnóstico de autismo. Né? O autismo é uma coisa que... Está em estudo ainda. Né? E assim, é uma variável tão enorme que você precisa de inúmeras questões. Com 4 aninhos, né? Eu tenho vídeos dele, ele não falava, tudo ele falava muito, né? É muito engraçado, porque todos os aniversários dele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu sempre gostei muito de vídeo. Eu fazia as retrospectivas dele e eu colocava a legenda. Então ele falando, e eu escrevia lá, olá, sejam bem-vindos ao meu aniversário, você está na festa do Arthur, porque ele não falava. Todos os aniversários, na hora do parabéns, ele tá gritando desesperadamente, chorando, assim... desaprovando aquela situação e eu ali com ele no colo, chacoalhando. Arthur, tá chorando por quê? Né? Foram 4, 5 anos de criação até o diagnóstico do Arthur, onde eu fui literalmente um pai, como é que eu posso te dizer? Sempre muito presente e às vezes eu cobrei algumas coisas dele e não que eu me arrependa hoje, porque eu não me sinto culpado. Sim, faz parte do processo. Mas assim, coisas que hoje eu falo, nossa, como que eu colocava ele na cadeirinha e ele não queria ficar na cadeirinha e eu brigava com ele porque ele tinha que ficar na cadeirinha. Só que provavelmente ali já tinha um desconforto, seja numa etiqueta de roupa, que hoje eu sei que faz sentido, até uma posição que para ele deixasse ele desconfortável. E não é uma manha de uma criança que não quer estar naquela posição. Já eram indícios, traços de uma questão cognitiva extremamente visível ali para todo mundo e a gente não enxergava. Engraçado que eu falo com a Camila, né? E a Camila, ela fala para mim assim, não, quando eu sempre tive uma leve desconfiança, mas eu tenho essa clareza de que eu não tinha. Até que nós mandamos ele para a escola. Com 4 aninhos, a gente tinha uma pessoa, que eu não contei a história dela aqui ainda, mas é a Rose, que é uma pessoa que a gente ama de paixão. Pra você ter uma ideia, hoje cuida dos meus filhos novamente, mas a Rose que assumiu a bronca do Arthur com 2 meses de idade, a Camila tendo que voltar para o trabalho, eu voltar para o trabalho, é a Rose que assumiu isso. Que legal. A Rose é uma irmã da igreja nossa também. Aproveita e já manda um beijo. Beijo, Rô. Te amo, Rô, pastor Roberto, Renanzinho, meu irmão negro, meu irmão preto. A Rose é uma pessoa assim que assumiu essa responsabilidade junto conosco. E que cuida dele desde então. Eu falo que a Rose não é só a cuidadora, é a intercessora dele também. Isso aí. E hoje ela voltou pra gente, né? Ela voltou com a gente, né? Tá lá, tá na nossa casa hoje. Eles saíram do integral e estão lá. A Rose voltou. Graças a Deus que você voltou, Rose. E a Rose assumiu essa responsabilidade, imagina, né? Nós como pais já estávamos, imagina uma pessoa de fora olhar aquilo e tá bom, vamos aí. Mas eu tenho certeza que em inúmeros momentos também foi a fé da Rose e as intercessões da Rose que fizeram com que coisas mais graves não acontecessem. Eu tenho clareza sobre isso, né? Que bom. E a Bíblia mesmo fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Então, Rose... É isso aí. É indiscutível. Rose e a família toda dela, pastor Roberto e tudo mais. Então, assim... Com 4 anos, né? Durante esses 4 anos, nessa loucura toda de trabalho, a Camila também sempre trabalhou e a gente tem entendimento que a Camila sempre começou a trabalhar trabalhou sempre desde muito cedo e nunca abriu mão dessa questão dela, que eu acho que é importante também, né? Sem nenhum viés aqui no sentido de que mulher tem que trabalhar ou não tem, enfim. Ela sempre gostou muito, né, do trabalho, de se sentir útil. E inevitavelmente ela sempre trabalhou com o setor também de oncologia, que é uma coisa que ela também tem uma missão de vida ali, que eu tenho certeza que ela ajuda muitas pessoas. Quem sabe a Camila pode ser um tema aí do nosso futuro podcast. Olha, se trouxer ela vai ter muito conteúdo para falar. Depois a gente conversa aí nos bastidores, será? Boa. E nessa rotina toda, né? Durante todo esse período, até chegar na escolinha, que a gente entendeu que seria o momento, nós tínhamos essas questões que apareciam, mas que para mim não eram claras, até que a gente mandou para a escola. Só pegando um gancho dentro disso que você está falando, Sirac, o que eu analiso também, né?
Vocês tinham a percepção, você talvez não tinha a percepção, ela talvez desconfiava, mas não queria ter uma certeza. E talvez as pessoas que estão fora, por mais que desconfiam de alguma coisa, têm um pouco de receio de falar. Porque imagina eu falando, será que seu filho não tem? Peraí, isso aí. Porque você tem projetos futuros, né? Igual você falou, você projetava ele com 5, com 6, com 10, com 12, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, né? Então, é legal a gente poder dar essa abertura para que as pessoas possam falar e você tenha o ouvido de falar, cara, pode ser que não, mas deixa eu ver. Né? Porque no nosso convívio mesmo, talvez você tenha algum amigo, algum conhecido, algum cliente que você fala, tem alguma coisa. Mas você mesmo não chega para a pessoa e fala, né? Então, olha esse receio que a gente tem de poder talvez ajudar uma pessoa, mas com a incerteza de, será que ela vai aceitar? Será que ela vai virar a cara para mim? Será que ela vai... Então é um universo bem assim, distinto, né? De um para o outro, assim. Deus sabe o quanto eu queria que alguém chegasse para mim com o Arthurzinho com 1 ano, 2 anos, 3 anos, falasse, ó, procura ajuda. Uhum. Porque são anos dourados, são anos que a criança vai criar memórias históricos. E isso não é o Sirac que está falando, nem o Wellington. Sim. Vai ler sobre. Você tem anos ali de formação cognitiva da criança que são imprescindíveis. Que se não tiver uma intervenção agora, depois fica muito mais difícil. Eu tenho contato com crianças que começaram a intervenção com 2 anos, 3 anos, porque parecia um sinalzinho de nada ali. Cara, uma busca de ajuda não vai prejudicar a sua família, o seu filho, em absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele só vai ganhar. Porque às vezes uma terapia, uma anamnese, que eles chamam, uma leitura de como que seu filho está se desenvolvendo, vai fazer com que você tenha certeza que ele não tem nada, mas que talvez com uma pequena ajuda ele vai evoluir muito rapidamente. Coisa que você, dentro de casa, tentando tirar a tela ou tirar aquilo, que hoje o Instagram tá cheio de coisas que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, mas a gente sabe quando é difícil criar filho hoje. Né? O quanto que eles estão submetidos a inúmeras questões que você... meu filho não vai ter acesso a isso, aquilo. Hoje é muito difícil. Às vezes você pegar a ajuda de um profissional de fora que vai ter um olhar, né? E não é pondo caraminhola na cabeça do pai e da mãe. Tem coisas que você olha e você fala, opa, aqui tem um negocinho. Se tem, cara, tem que ir atrás. Como eu queria que alguém tivesse chego em mim, e eu não sei como seria em 2015, 2016, sem acesso à quantidade de informação que eu tenho hoje, a reação... seria a minha reação. Meu filho, está louco? Não, tá louco. Sim. O que hoje, em pleno 2024, ainda tem pais que acreditam nisso. Verdade. Que tipo, não, meu filho não, isso aqui, a família já foi assim, meu sobrinho era assim, a minha... idade. Parentes da minha esposa falando que a sobrinha mais velha da minha esposa começou a falar com 7 anos. E tudo bem, era uma outra época, era um outro tudo, né? A gente vai falar um pouco disso pra frente. Mas assim, quando você fala dessa questão de pais que não querem ter essa... Só tem uma pessoa que vai ser extremamente prejudicada no seu negacionismo em relação ao tema, vamos dizer assim, que é a criança. Porque são dificuldades, são traumas que ela vai ter que reviver, talvez num determinado momento, que isso vai impactar muito a vida dela quando ela for exigida daquilo, entende? Então, hoje a sociedade impõe muitos padrões, né? A gente vai falar um pouquinho. Mas assim, não negue ajuda ao seu filho se você vê que tem uma coisinha mínima que seja, né? Porque aí eu vou falar de como que chegou para mim o diagnóstico. Nós mandamos ele para a escola. E aí, na escola, ele começou a ter algumas questões assim muito complexas, porque hoje eu entendo que o autista ele tem a questão da autorregulação, a questão da rotina. O Arthur, apesar de não ser verbal, com 4 anos ele não era verbal, e eu achava que ele indo para a escola ele ia começar a falar. Ele apresentava algumas coisas assim de não querer pôr a roupa para ir para a escola, que era um jeito de ele se manifestar para ele não querer ir para aquele lugar. Ele tinha dificuldades enormes de ficar fechado num único lugar, e uma criança de 4 anos, e a ignorância de assistir. E olha que assim, eu botei ele para estudar na escola que eu estudei. Olá pessoal, como vocês estão? Vocês acabaram de assistir um episódio do Gentilcast com o tema Olhares de Amor, a jornada dos pais de crianças com autismo. Uma história muito emocionante, contada aí pelo Sirac, sobre o filho dele, Tuco, que tem autismo. E aí ele contou um pouco aí sobre desde o nascimento dele, algumas coisas que eles passaram ali. E não acaba por aqui, tá?
Aí eu e a minha equipe, aí nós tivemos um insight de dar continuidade com a mãe do Tuco, que é a Camila Cirac, e no próximo episódio ela vai estar contando um pouquinho mais sobre essa história linda e emocionante e de superação, e ela vai falar com o olhar de mãe. O Cirac falou com o olhar de pai, e agora nós vamos dar a oportunidade para a Camila também expor a ideia dela e tudo aquilo que ela passou até agora.